Olá, eu sou Antônia Márcia Vale e este é o Agenda Econômica. E o Brasil será o país com menor crescimento econômico na América Latina neste ano de 2022. A previsão consta do relatório divulgado pela Comissão Econômica para a América Latina e Caribe, a CEPAL, no fim de abril. De acordo com os cálculos da instituição ligada à ONU, ficaremos atrás até mesmo do Haiti, historicamente o país com menor PIB das Américas. Mesmo a Venezuela terá um crescimento 10 vezes superior ao nosso. A guerra na Ucrânia pesa no cálculo, mas ela atinge o comércio de todos os países. Então, por que o Brasil ficou atrás de nações que há poucos anos estavam em uma situação bem pior do que a nossa? Para responder esta e outras perguntas, eu recebo neste Agenda Econômica o diretor do escritório da CEPAL no Brasil, economista Carlos Mussi. Carlos Mussi, muito obrigada pela sua presença, bem-vindo ao Agenda Econômica. Muito obrigado, Antônio. Obrigado pelo convite e é uma boa oportunidade para a gente conversar sobre a América Latina e o Brasil. Então, nesse momento, a gente tem esse quadro aí, né, esse mapa mostrado pela CEPAL, onde dos 30 países aí da América Latina e do Caribe, a gente está na última posição. Eu queria que você explicasse para a gente o que está acontecendo com a economia brasileira. Os dados da CEPAL são dados coletados até o fim, o relatório é do fim de abril, mas é o relatório mais atualizado. Eu queria que você falasse para a gente explicasse o que está acontecendo aí. Bem, primeiro, temos que lembrar que estamos falando de taxas de crescimento, não nível de renda, etc. Então, um crescimento grande numa economia pequena é um esforço, vamos dizer, comparativamente bem menor do que de uma economia brasileira. Quer dizer, os nossos 0,5 pode representar quase todo o PIB do Haiti. Como também o país que mais tem crescido no mundo é da América do Sul, que é a Guiana, né, que tem crescido a níveis de 30%, 40%, 50%, por causa que é uma economia muito pequena, mas que está recebendo grandes investimentos em petróleo. Então, o impacto só desse setor faz a economia praticamente crescer metade cada ano, né? Até o presidente Bolsonaro esteve recentemente lá para ver os investimentos brasileiros na Guiana. Bem, no caso do Brasil, de 0,5 e também das demais taxas para 2022, ainda estamos com o impacto da pandemia, né, da paralisação da pandemia. A região teve uma queda de quase 7% em média, né? E isso variou de países em 2020 com quedas até de 30%, no caso da Venezuela. E, bem, hoje em dia a economia da Venezuela deve ser mais ou menos um terço que era há 6, 7 anos atrás, né? Então, temos esse impacto. O próprio Haiti teve um impacto muito maior, algo como 7% em 2020, né? E em 2021 também não cresceu. Por exemplo, o Haiti ainda teve um impacto recessivo, quando que o Brasil já cresceu 4,1%, né? E nós tínhamos caído 4,3%, 4,4%, algo assim, em 2020. Então, nós estamos ainda na curva da recuperação, né? É a inclinação do V que o ministro Guedes sempre comenta. Alguns são muito mais abruptos, outros são mais suaves, né? E isso está sendo defasado ao longo do tempo, né? Então, primeiro, é isso, você ter uma noção do que está acontecendo pós-pandemia e qual tem sido a aceleração ou não dos países frente ao impacto que foi a pandemia, né? O segundo ponto são as condições econômicas, né? Nós temos, no caso do Brasil, um país que foi pioneiro na resposta via taxa de juros para os aumentos da inflação. Então, nós saímos de 2,5 para algo quase 13 agora, né? Quer dizer, foi um V, infelizmente, dos juros frente à taxa de inflação, né? O Brasil tem sido o mais precoce nessa resposta, né? E isso tem impactos na economia, justamente o que se espera para reduzir a inflação. O custo disso é menor nível de atividade, menores investimentos e menor consumo, né? Por outro lado, temos agora a novidade infeliz também da guerra na Ucrânia. E, portanto, nós
estamos vendo qual é o efeitos totais, vamos dizer. Num primeiro instante, você vai dizer, o preço dos commodities está subindo. Isso é bom para o Brasil. Mas quais mercados que estão abertos? O que podemos vender? Como podemos chegar? Né? A instabilidade no mercado de câmbio, estamos observando isso. Quer dizer, tem dias que são efeitos locais, tem outros dias que são efeitos internacionais. A economia chinesa está diminuindo o seu crescimento. Isso tem um impacto também que vai refletir nos preços de commodities, né? Os investimentos estão muito parados, porque nós não sabemos bem o que vai dar a guerra da Ucrânia. E os mercados financeiros estão muito voláteis, né? Há recursos, mas cada um querendo uma posição de curto prazo para se recuperar, né? E, ao mesmo tempo, nós temos uma política guiada pelo teto de gastos, que tem suas vantagens em termos de controlar a evolução da dívida pública, né, e a confiança dos mercados, mas implica praticamente no mínimo investimento público e também o cenário não é muito favorável a concessões ou privatizações. Então, é um pouco isso. É tudo isso. Você traçou aí para a gente um panorama, né, tanto da conjuntura, mas tem uma outra questão que é a estrutura, né? Mesmo o crescimento do ano passado quanto o crescimento previsto para esse ano, a gente vai meio que empatar com o que a gente tinha lá em 2019, né? E aí, como é que a gente faz para não ficar? Como é que o país pode fazer para não ficar tanto à mercê dessas conjunturas que a gente não tem nenhum controle. A gente não tem nenhum controle sobre uma possibilidade de guerra do Putin, a gente não tem, ou de qualquer outro país, né, que seja mais global, e da reação dos Estados Unidos, porque a gente tem sempre um monte de guerra na África, e isso nunca nos atingiu, porque até então os Estados Unidos e a OTAN não tinham reagido da forma como reagiram à invasão da Ucrânia, né? Como é que o país pode fazer para não ficar tão à mercê dessas contingências externas? Né? Você falou da questão do juro, do aumento do juro aqui, mas a gente tem agora aumento de juros começando também nos Estados Unidos e em outros países da Europa. Uhum. Não, o cenário internacional está muito volátil. Você fez bem recordar o movimento dos juros americanos, que consequentemente muda a estrutura de juros, né, na economia mundial. Né? O caso brasileiro, se formos ver, a gente volta a um cenário pré-2019 ou 2019, onde desde meados de 2014 e 2015 a gente não pode esquecer a nossa grande recessão, que foi aquele período, que mudou também muito as perspectivas sobre investimentos, sobre a trajetória do setor público, etc. Ou seja, o Brasil perdeu um pouco o caminho para o investimento e para o crescimento. Muito se analisa isso. Há outros que colocam que a questão de produtividade, pela deterioração da infraestrutura, por problemas de escassez de mão de obra especializada. A gente tem nosso crescimento no início dos anos 2000 foi muito de emprego de menor produtividade na área de serviços, etc. Tá? Então, nós temos que pensar um pouco no caso brasileiro. Eu até usei um termo que são as nossas vulnerabilidades estratégicas. Ou seja, nós temos que reavaliar dentro desse cenário mundial mais incerto o que precisamos ter. Quer dizer, a pandemia mostrou muito bem a falta de estratégia na área de insumos médicos e graças a Deus nós fomos um dos poucos países em desenvolvimento que teve capacidade de produzir vacinas, mas não tínhamos máscara. Quer dizer, ter uma noção mais desses complexos, né? A questão de fertilizante. A história de fertilizante, da dependência de fertilizante, não é de agora, é de vários anos, especialmente com a expansão do uso do cerrado e etc. Então, havia um plano por exemplo, a Vale andou investindo em potássio em outros países para garantir algum fluxo para nós, né? Tá certo que é em outros países, mas, segundo, a Petrobras havia toda uma reestruturação do setor de fertilizantes com a planta lá no Mato Grosso do Sul,
e deixamos tudo passar. A Vale vendeu porque não era mais estratégico e a Petrobras também vendeu, acabou não concretizando, porque vendeu justamente para os bielorrussos a fábrica do Mato Grosso do Sul. Então, nós temos que pensar um pouco primeiro nessa questão de vulnerabilidades estratégicas. Não é a ideia de campeões nacionais nem nada, é sabermos onde nós temos vamos dizer, o calcanhar de Aquiles nossos, né? Segundo, nós temos que pensar um pouco na retomada do investimento público. Não podemos estar limitados pelo menos agora, já poderíamos estar pensando em voltar à regra de ouro, de possibilitar financiamento aos investimentos. Tá, então, isso que você está falando, a gente precisa de um plano de médio e longo prazo para o país. A gente já teve o PPA, né, que era o plano plurianual, que era apresentado pelos governos a cada 5 anos, ia de um governo, da metade de um governo a outro, exatamente para garantir uma continuidade. E o PPA parece que não teve um funcionamento assim teve por um tempo, depois deixou de ter. Como é que a gente faz? Qual é o caminho? Eu queria, antes de você responder, só mostrar, pedir para o nosso diretor de TV para colocar no vídeo o gráfico básico que a gente fez, até para orientar um pouco aqui a nossa conversa, né? Porque você deu aí uma série de razões de conjuntura, né, de momento, para essa diferença de crescimento. Mas vou pedir para ele ampliar na tela aqui, para ficar mais fácil para a gente ver. Esse crescimento, quer dizer, o Panamá, você falou de um grande crescimento da Guiana, mas a gente tem o Panamá como maior crescimento. Eu queria saber se esse crescimento é sustentável. Esse crescimento da Venezuela também, quer dizer, o que justifica a Venezuela? É claro que é 5% em cima do PIB da Venezuela, é 6,3% em cima do PIB do Paraná, mas o fato que a gente está realmente numa posição, em termos de crescimento econômico, sobre o nosso próprio PIB, muito ruim, que a gente nunca teve nesse período. Bem, é a falta desse planejamento estratégico? São duas coisas, né? Primeiro, a palavra de planejamento e coordenação, né? Eu acho que nós temos muito mais reagido a fatos do que planejado ações ou coordenado ações. Tá certo, tem toda a razão. Por exemplo, a pandemia não era algo que não estava em qualquer plano, em qualquer país do mundo, né? A guerra também da Ucrânia, acho que só talvez dentro do planejamento russo, mas os outros, infelizmente, não considera, tá? Então, essas são o que eu chamo de situações estratégicas, né? O país tem que pensar. Mas o país tem que pensar também em ter missões, né? Eu acho que isso é aquela ideia de que o setor público vai, por exemplo, fazer uma grande missão e aqui eu estou pensando livre, né? De fazer um grande programa de infraestrutura, mas realmente infraestrutura. O objetivo vai ser, e a prioridade vai ser infraestrutura rodoviária, ferroviária ou outra. Ou seja, de tal forma que os agentes privados, especialmente, veem que isso está sendo realizado e vai ter os impactos esperados. Pode ser também transporte urbano com a modernização para ônibus elétricos. Assim, tem várias missões que muitas vezes o setor público pode liderar e levar ao setor privado. Isso é até muito a ideia da professora Mariana Mazzucato, né, que ela aponta muito que as grandes inovações vieram dessas missões. Ela usou como ideia inicial a missão à Lua, nos anos 60 da NASA e do presidente Kennedy, né? O que nós temos que melhorar são os nossos mecanismos de planejamento, né? O próprio TCU tem cobrado dos executivos no governo passado e nesse governo estratégias, planos. Então, tem a Estratégia de Desenvolvimento Federal, que foi publicada em meados de 2019. Tinha um outro exercício que ia até 2033. Então, há uma certa cobrança, mas não há um certo empenho, né? Como você falou, o PPA, numa das propostas de reformas constitucionais na área fiscal, foi proposto eliminar o PPA, né? Então,
apenas que isso depois foi retirado lá no Congresso, ainda também não foi votado essa PEC. Mas o instrumento de planejamento perdeu um pouco seu interesse, ou sua potencialidade, vamos dizer assim. Segundo, ao fazer o planejamento, e aí só um pontinho importante, o Estado tem que ter alguns instrumentos importantes. E aí entra muito o BNDES. O BNDES é um agente financeiro do Estado, para o bem e para o mal, vamos colocar dessa forma. Mas ele tem que ser um agente atuante. Tá? E o caminho que o BNDES, nessa época de ajuste, é de um encolhimento que talvez a gente tenha que repensar ele para relançá-lo, né, numa missão de desenvolvimento. E aí, a gente está tendo no momento, por exemplo, a privatização da Eletrobras, bastante contestada nos meios técnicos, mas foi aprovada tanto no Congresso quanto pelo Tribunal de Contas da União. E a venda de ativos que são estratégicos, como, por exemplo, a usina hidrelétrica de Itaipu, ao mesmo tempo em que fomenta uma construção de dutos de gás, de usinas termoelétricas a gás em regiões que não consomem isso. Está faltando, então, é isso que você está dizendo? Está faltando esse planejamento. Por que a gente vai construir usina de gás, usina termoelétrica a gás, num lugar que não tem nem gás, nem gasoduto e nem população para consumir? É isso, esse tipo de... Exatamente. Isso tem que ser uma discussão técnica junto com uma discussão, vamos dizer, política mesmo, né? Para saber, porque os recursos fiscais são escassos, então você tem que saber o que fazer, né? No caso da Eletrobras, o setor elétrico sempre foi o setor mais complexo em termos de sua estruturação. Ou vamos dizer assim, o federalismo elétrico é tão ou mais complicado que, por exemplo, o federalismo ambiental, né? Ou seja, toda a estrutura de distribuidores estaduais, municipais, etc. Tem também, assim, você mencionou Itaipu. Itaipu é um caso internacional, é direito internacional, porque e eu creio que, ainda que a Eletrobras seja acionista, vai ter limitações. Eu até creio que talvez na proposta a Itaipu está fora desse, porque é realmente uma situação de direito internacional muito sensível com o Paraguai e com outros países da região, né? Então, tem esse aspecto, né? Segundo, o Estado tem que saber, está privatizando ou está fazendo concessões para quê, né? Então, tem desde vamos dizer, eu quero o maior valor atual dessa venda. Sim. E depois eu não quero saber o que vai acontecer. Tem também algo intermediário. Não, eu vou vender condicionado a programa de investimentos, né? Outro, não, eu vou fazer uma concessão para que ganhe-se a menor tarifa, como foi feito nos governos passados, que tem também seus problemas, né? E outros eu sou sócio, como foi o primeiro ciclo das privatizações ou concessões dos aeroportos, né, que a Infraero ficava numa posição no qual ela vendia metade, mas toda vez que o outro sócio aumentava o capital, ela tinha que ir atrás, porque ela tinha que manter os 49% ou uma participação significativa. Então, a pergunta é sempre por quê, para quê e para quem. Eu acho que isso, em qualquer ação pública, você tem que perguntar por que estamos fazendo isso, para quê e para quem. Vocês conseguem ver, quando vocês fazem, a CEPAL faz estimativas periódicas, né? Vocês fazem pelo menos 2 estimativas por ano. Quando vocês fazem essas estimativas, vocês olham exatamente essas regras. Existe hoje um conjunto de indicadores brasileiros que dê para dizer, não, a gente vai ter um crescimento, a gente vai ter de investimento, a gente vai ter uma redução de tarifas, a gente vai ter uma queda na inflação. Como é que está hoje o que vocês veem, que estão vendo um pouco de fora, embora, né, tenha um pouco de cada país, mas como é que vocês, um pouco de fora, estão vendo esse momento do Brasil? Eu acho que, bem, primeiro nós vemos um momento da América Latina como um todo, tá? E o do Caribe. Então, nosso primeiro item, vamos dizer, no exercício de projeções é a economia mundial,
né? Porque ela impacta muito as decisões e os fluxos de comércio, financeiros, etc. Segundo, nós vamos ver um pouco como está o ciclo de produção, o ciclo de estrutura produtiva, etc. Estamos num ciclo de commodity, está tendo aumento de investimentos nesse setor, estamos num projeto de industrialização ou de exploração, etc. Então, é o segundo atividade. O terceiro é demanda, né? E aí entra muito políticas macroeconômicas. Então, vamos ver como está a taxa de juros real, como está o gasto público, né? E como está sendo o impacto das exportações, principalmente, sobre a economia, né? E se as importações, né, a gente fala que as exportações puxam a produção, mas as importações drenam porque você transfere sua demanda para o exterior, né? E quarto, desculpe, é a relação salário-capital. Ou seja, como está a renda do consumo privado aumentando, né? Se está tendo uma inflação deteriora, está tendo reajuste, não está, a apropriação do lucro está voltando para o investimento, não está saindo do país, etc. Então, são esses fatores que a gente leva. E, claro, os indicadores numéricos, mensais ou trimestrais, de cada uma dessas variáveis. Desculpe. Vocês fazem o diagnóstico, que é esse tipo de relatório que vocês fizeram agora, mas vocês também fazem proposições. Para onde a CEPAL indica, e eu volto a puxar para a questão brasileira, é óbvio que é importante que você expanda também para a nossa vizinhança, mas para onde você indica, ou como você indica, a CEPAL indica, que seria esse caminho de desenvolvimento um pouco mais duradouro, pelo menos, para não usar a expressão sustentável, mas pelo menos um pouco mais duradouro para o país? Você até pode usar a palavra sustentável, que nós vamos estar, justamente nossa principal proposta aqui no escritório da CEPAL no Brasil é a ideia de um grande impulso para a sustentabilidade. E aí entra muito a questão de coordenação de políticas, né? O estímulo a investimento sustentável. E aí é um sustentável nos 3 pilares, econômico, social e ambiental, né? Ou seja, que a discussão agora para um novo estilo de desenvolvimento ou modelo de desenvolvimento, não existe também, vamos dizer, o modelo certo, é a partir de 3 coisas que nós temos que perguntar. Primeiro, qual estrutura produtiva que nós queremos construir ou que nós já temos que preservar e fazer? Reindustrializar, agregar valor no agro, né, melhorar a infraestrutura, como promover a inovação tecnológica, etc. Ou seja, é só a função de oferta, falando um pouco economês. Mas toda oferta não gera a sua demanda. Então, nós temos que ter uma ideia de uma eficiência de demanda, uma eficiência keynesiana, usando o nome do velho Keynes. No sentido de que o setor público, o Estado, gere uma estabilidade macro, que indique quais são as prioridades, faça seus investimentos complementares e, portanto, aí entra a reforma tributária, várias coisas. E a terceira é a eficiência da sustentabilidade dos 3 pilares. Ambiental, está certo, nós temos a questão da preservação, mas eu gosto de usar a palavra governança ambiental. Ou seja, nós temos que saber utilizar de uma forma inteligente nossos recursos, não podemos só dizer parar. Isso não aconteceu em nenhum lugar do mundo e também não podemos abrir desse direito. Segundo, o econômico. Aquela de oferta e demanda é bem clássico, mas você tem que ter resultado. Você não pode ter projetos que dependam de subsídios ou transferências do Estado ou de benefícios eternos. Isso é um grande problema brasileiro, que a gente dá benefício e eles se tornam eternos, não são temporários. Não se cobra resultado. E o terceiro, que eu chamo o social, é a questão de inclusão social. Nenhum hoje grande projeto ou missão, como eu falei, se não tiver uma legitimidade social, no sentido de dizer especialmente para quem eu estou fazendo isso, você não vai ter sustentabilidade daquele investimento. Você será sempre questionado para que ou para quem você está fazendo aquele investimento. O BID agregou um outro ponto, que é a questão institucional.
Eu acho que aí cada país tem que ver como é a sua institucionalidade, mas certamente a institucionalidade democrática, a participação social são importantes para dar esse grande impulso para a sustentabilidade. E isso inclui tecnologias verdes, novos meios de transporte, cidades inteligentes, ou seja, há toda uma série de projetos que a transição ecológica, a transição para uma economia de carbono livre, está abrindo para nós. Novas tecnologias estão aí e muito capital relativamente disponível. Carlos, a gente está no ano eleitoral no Brasil e esses pontos que você está colocando são pontos que eles se expandem ao longo do tempo em qualquer país, né, em qualquer nação. Esses pontos, eles devem constar, do seu ponto de vista, em um programa de governo, de qualquer que seja o governo, ou eles são mais amplos ainda em termos de uma estrutura do Estado brasileiro? Olha, como nós não temos já, vamos dizer, uma institucionalidade para discutir esse médio e longo prazo de uma forma contínua, né? Há várias iniciativas, como eu disse, do TCU, cobrando um pouco isso. Há ainda exercícios de planejamento setoriais, né? Em vários, temos a EPE, por exemplo, que é uma grande empresa, né? Quer dizer, um think tank importante para a área energética, né? Mas não temos algo assim que congregue. Isso eu acho que seria um papel muito do executivo junto com o legislativo, ou seja, de como dar uma institucionalidade para essa missão. Então, acho que esse é o primeiro desafio. E, portanto, quem tem que propor isso efetivamente são os candidatos ao executivo nos seus diferentes níveis e o próprio legislativo também. Isso não tem que... Claro, uma missão nacional é muito bem-vinda, mas você pode ter missões estaduais e locais em termos dessa transição ecológica, uma transição energética, transição da mobilidade, que podem dar um impacto muito importante em cada local em termos de crescimento de atividades, emprego e renda. Carlos Mussi, eu quero agradecer muito a sua presença aqui na Agenda Econômica para a gente começar a debater um pouco esses temas estruturais do país. Muito obrigada. Sempre às ordens, Antônia. Muito obrigado pelo convite. E agradeço também a você, telespectador, a você, internauta, que nos acompanha ou que nos acompanha sempre aqui no programa no Agenda Econômica. O programa estreia todas as quartas-feiras, às 20 horas, na TV Senado, e já fica logo também no nosso site, senado.leg.br/TV, onde você pode rever ou indicar para alguém, e também no canal da TV Senado no YouTube. Muito obrigada pela companhia, até o próximo Agenda.